Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e a gente quer integrar essa palavra e irmos para casa para descansarmos. A hora passa muito rápido e eu peço perdão porque eu não vi a hora passar. Mas é muita coisa que a gente precisa tratar como família e a gente precisa conversar bastante, né? Eu quero continuar falando com você sobre práticas para vencermos nesses últimos dias. Eu quero repetir com você algo que eu falei domingo passado, só te lembrando que nós estamos, com certeza, vivendo os últimos dias. Isso é um fato para nós, eu não vou repetir o que eu já falei. No último domingo eu falei com vocês sobre a nossa identidade em Cristo, é tanto o início como também a preservação de todo esse processo em nossa vida. Se não estivermos em Cristo, nós não vamos superar todos os desafios. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Agora eu queria deixar com você outro ponto importante aqui, e não vou tratar dos demais, porque mais uma vez eu fui pego pelo horário. Segundo ponto, para que nós devemos colocar em prática em nossa vida, para que possamos vencer, superar esses últimos dias que nós estamos vivendo, e como igreja local nós vamos precisar viver isso intensamente. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, isso vai demandar de cada um de nós, muito esforço. Esse é o segundo ponto. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e isso demandará muito esforço nosso. Efésios capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Parece que há uma interpretação bíblica muitas vezes falada por aí, ensinada por aí sobre a graça de Deus, que nos dá a entender que não existe nenhuma necessidade de nenhum esforço nosso, nenhuma demanda da nossa parte. Que a gente não precisa fazer nada, porque nós vivemos hoje debaixo da graça de Deus. É fato que nós vivemos debaixo da graça, mas a graça de Deus não anula a sua lei, não anula aquilo que nós precisamos viver. Eu e você já sabemos disso. Nós temos consciência disso, mas é importante a gente lembrar, e aqueles que não sabem precisam saber disso. A graça de Deus é um presente merecido que Deus nos deu, onde a sua salvação nos foi concedida por um desejo único de Deus. A salvação não foi algo que nós fizemos para alcançar, não houve nada em nós para que nós pudéssemos receber a salvação, mas na verdade nós temos essa salvação por um ato de Deus por nós. Tudo veio dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Então essa graça que está sobre nós nos dá isso. Agora, essa graça não nos isenta do esforço que nós vamos ter que fazer para que, como igreja e como família, nós vamos precisar lutar para vivermos em unidade. É uma luta que nós não vamos poder diminuir na força que vamos ter que imprimir. O grande desafio, você e eu sabemos disso, que dentro da sua família, porque nós estamos tratando aqui, domingo passado eu falei sobre isso, de duas instituições coletivas que Deus criou. A família e a... Você está aí, meu irmão? Amém? Você está aí? Glória a Deus. A família e a igreja. Essas duas instituições coletivas nesses últimos dias serão as instituições mais atacadas. E é por isso que você vê isso acontecendo claramente. Se quer destruir o conceito de família e se quer destruir o conceito de igreja. Fechar a igreja não resolve. Então o que eles vão fazer? Eles vão instituir uma ideia errônea de igreja do Senhor Jesus, aceitando qualquer tipo de comportamentos e dizendo isso é a graça de Deus, então é possível viver dessa forma e ser cristão, é possível viver daquela forma e ser cristão, e nós vamos aprender no próximo domingo, talvez, sobre um tema que Deus colocou em meu coração de nós ministrarmos aqui, sobre exatamente isso, não ameis o mundo, e é algo que a gente precisa pensar muito sobre isso, mas depois a gente conversa melhor. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê justamente ao ler o texto de Efésios capítulo 4, a demanda que Deus exige de nós.
para que nós possamos viver esse vínculo da paz, porque o próprio versículo está dizendo que nós vamos ter que nos esforçar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ei, você aí, vamos lá. Dentro de casa, você esposa, você faz esforço para ter paz com o seu marido? Então, foi um amém xoxo, mas eu vou perguntar aos homens. Você, homem, você faz esforço para viver em paz com sua esposa? Foi mais forte, né? Não sei por quê. Vou repetir, tá? Vou dar uma chance, segunda chance para você, porque estava pensando em outra coisa. Está pensando que esse culto não vai acabar, não. Tem que ir para casa. Oh, Jesus. Vamos lá, vou dar mais uma chance. Você, mulher, você faz muito esforço para poder ter paz na sua casa? Amém. Faz mesmo? Amém. Lá em casa, a Eliana faz um esforço tremendo, que se ela não fizer, está perdida. Você, marido, você também faz esforço, tem muito esforço para manter paz na sua casa? Você, filho, filho, amém? Tá bom, então vamos lá, porque todo tipo de relacionamento demanda esforço. Para você manter o relacionamento que você tem com alguém de amizade, vai demandar esforço, querido. Então não pensa que, já está todo mundo alvoroçado, calma. Não pensa que assim, vai descer um anjo do céu e com uma varinha de condão e vai ter paz na sua casa. Não, não é assim que vai funcionar. Olha só o que Efésios capítulo 4 vai dizer para a gente. Sejam, a partir do versículo, vou ler alguns versículos, o 2, o 15, o 17, o 25 a 26 e 28 a 32. Olha só o que ele vai dizer, Efésios 4. Sejam completamente, na NVI está assim, completamente, o que é completamente? É completamente. Humildes, já começa por aí, já demanda esforço. E dóceis. Deus já começou a falar comigo. Eu, tá, Wagner? Você aí, não sei você. Já vai demandar esforço. Sejam completamente humildes e dóceis. Estava vendo a Silvia falando aqui, e hoje eu tenho que usar o exemplo, tá? Ele foi embora? Ah, tá. Mas eu vou falar de outro casal, Eliana, né? Então, quando a Silvia falava, né, e eu fico imaginando, né? Eliana, eu não estou aguentando, não aguento mais. Eliana, aquele jeitinho dela. Aguenta sim, vamos lá. Que isso, amor? E sejam pacientes. Então, o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para ensinar à igreja que existe um vínculo de paz, e esse vínculo de paz demanda esforço. E se nós queremos superar esses últimos dias como família e como igreja, nós vamos ter que praticar isso, porque senão nós não vamos suportar. Por que existe hoje um grupo gigante de desigrejados? Pessoas que não suportaram isso aí. Tem gente que acha que é desigrejado, isso é um mérito. Isso não é um mérito, isso é uma derrota. Ser desigrejado é uma derrota, querido, eu falo isso. Porque você não conseguiu viver isso aqui plenamente, porque o apóstolo Paulo está falando a igreja, uma igreja local, e essa palavra se estende para nós hoje. Viver como igreja local e viver como família é quase a mesma coisa. A única diferença é que terminou o culto, cada um vai para a sua casa. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. De que jeito? Com amor. Aí se você for lá para Coríntios capítulo 13, vai dizer, o amor é paciente, é benigno, o amor não suspeita mal, o amor. Então não é suportar o outro e ficar assim, meu Deus, não aguento mais, meu Deus. É com amor. Jesus.
Demanda esforço, querido. Antes, seguindo a verdade em amor, Paulo dizendo, inspirado pelo Espírito, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, olha Paulo falando, eu estou dizendo a vocês, e no Senhor eu vou insistir ainda mais, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Abandonará? Então vamos para a coisa prática, irmãos. Prática, vamos colocar ali. Vamos colocar na prática, sem florear palavras, sem ficar sendo de muito emocionalismo vazio e barato, vamos na prática. A Bíblia está dizendo, não vivam mentindo, abandonem a mentira. Você não veio ao culto hoje por quê? Eu estou doente. Amém. Você não é obrigado a ir a lugar nenhum, querido. Igreja é um grande mistério, porque igreja, ninguém é obrigado a nada. Ninguém aqui é obrigado a nada. Então nós temos que aprender, o apóstolo Paulo lá, há mais de 2000 anos, cerca de 2000 anos atrás, ele estava inspirado pelo Espírito, estava escrevendo, inspirado pelo Espírito, e já estava dizendo, porque já era um problema, as pessoas estavam mentindo. E ele está dizendo, olha, esse tipo de comportamento não é um comportamento cristão. Falem a verdade ao seu próximo. Por que temos que falar a verdade? Porque somos todos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, a Bíblia é clara, nós vamos ficar irados. Tem hora que você fica irado? Claro. Não pequem. Aqui a questão não é ficar irado com a situação, o Brasil, estou ficando irado, não sei o que é político, estou ficando irado. Não, aqui é ficar irado, é na relação com a pessoa. Então, de alguma forma, na sua casa você vai ficar irado. Eu não vou nem perguntar, porque eu já sei que já ficaram. Na igreja, de alguma forma, nessa relação, nós vamos ficar irados. Você já ficou irado na igreja? Eu já ia falar, mas não posso falar. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, antes do sol se pôr, respira fundo, meu irmão. Isso é prática, irmão, olha só. Não tem assim, pastor, coloca a mão na minha cabeça e faz a minha casa mudar, faz aqui na igreja ficar tudo em paz. Não depende só do pastor. Uma igreja local não depende só do pastor, queridos. Depende de cada um, somos todos membros de um corpo. A verdade é, e o pastor Jorge hoje, para quem participou da Escola Bíblica Renovar, que tem aprendido, é que nós vivemos um tempo, na verdade seria o outro tópico da mensagem, mas vou deixar para outro dia, é que nós vivemos uma realidade que nós trouxemos lá de trás, eu acho que a Reforma Protestante não tirou isso, que é aquela figura, a figura do título pastor, como se fosse aquela figura angelical, aquela figura que é detentora de todo o poder dentro da igreja, que é de todo conhecimento, que Deus só fala com ele. Isso foi uma coisa que a Reforma Protestante, infelizmente, não conseguiu corrigir dentro da igreja, porque o pastor é apenas um dom. Um dom. Como existe o dom do evangelista, como existe o dom do profeta, como existe o dom. Só que quando nós transformamos esse dom em título, aí houve uma grande confusão, que há confusão hoje. Então, quando você ficar irado, antes que o sol se ponha, tem que respirar fundo.
tem que procurar corrigir, tem que tentar lutar para não continuar com essa ira. Isso é prática. Prática. O que furtava, ou seja, o ladrão, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aí vem nenhuma palavra torpe. Quantos crentes falando palavrão para baixo para cima, aí, dizendo que sou cristão, sou do reino. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aquilo que eu falo precisa gerar graça aos ouvintes. Aí não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí ele vai dizer, vai completar: livrem-se de toda amargura. Ele está falando aqui do relacionamento entre nós como igreja e entre nós como família. Livrem-se de toda amargura. Se tiver alguma coisa que amargura você, já viu quando você come alguma coisa que dá um amargo, uma coisa bem amarga? Então, livre-se desse amargo que você está vivendo. O que está trazendo amargura para você? De um amargo, talvez ouvir a voz da sua esposa está trazendo amargura para você. Ouvir a voz do seu esposo está trazendo amargura para você. Ouvir a voz dos seus pais está trazendo amargura para você. Ouvir a voz dos seus filhos está trazendo amargura para você. Ouvir o seu discipulador está trazendo amargura para você. É porque tem alguma coisa que não está tratada aí no seu coração. Então livre-se dessa amargura. O Espírito Santo está dizendo, livre-se dela. E é interessante que ele está dizendo aqui, né, que simplesmente Deus vai tocar em você e você não, você vai decidir se livrar. É uma prática, eu preciso me livrar daquilo que está trazendo amargura. Indignação, livre-se da indignação, livre-se da ira, livre-se da gritaria, livre-se da calúnia, livre-se de toda maldade. Livre-se disso, liberte-se disso. Existem temperamentos diferentes, queridos. Nós somos pessoas de temperamentos diferentes. Eu e Eliana, nós somos completamente diferentes de temperamento. Mas completamente diferentes. E quem convive com a gente sabe disso. Qual o mistério da gente estar junto até hoje? Não tem mistério, irmãos. O mistério já foi revelado, é o amor. O vínculo da paz é o amor, não tem para onde a gente correr. Sabe por que muita gente fica de um lado para o outro, e igrejas, e uma confusão tão grande, que a gente precisa tratar isso? Nós somos uma família. Por que existem células? A Silvia estava falando aqui, que na célula isso, aí meus líderes isso, meus líderes me abençoaram, meus líderes me direcionaram, meus líderes não sei o quê. Dá a impressão que ela fazia a vida dela baseada nos líderes, não é nada disso, queridos. Mas era o amor, e quando ela, eu não sei se você percebeu, mas os detalhes do testemunho é importante. Quando ela falou assim, e quando eu falei para minha líder que eu iria me batizar, não foi eu que chorei, foi ela. Você não observou isso, né? Quando você escuta alguém falar, se não é comigo, não tem problema. Você não sente, mas na mesma hora eu já começo a imaginar a cena. Porque eu sei o que um líder passa. E quando um líder escuta isso, um discipulador escuta isso, é um troféu. É como se fosse um prêmio. É como se Jesus estivesse entregando um troféu. Toma aqui seu troféu. Eu conquistei, eu venci em Jesus. Para Jesus. Então livre-se. Aí ele vai dizer, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso é uma prática que nós temos que viver. É uma prática que nós temos que alcançar.
Terceiro lugar, e eu vou completar. Entenda seu papel e respeite dos demais membros, como família e como igreja. A igreja, ela tem papéis diferentes, a família tem papéis diferentes, e o texto é muito claro. Efésios 4, de 11 a 14, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, a que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Tenha consciência de que dentro da igreja de Jesus existem funções, existem dons, existem funções diferentes, e nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros nesse processo. Assim como na família. O texto que eu li semana passada, e é muito grande, eu não vou ler para vocês. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, e maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja. Filhos, obedeça seus pais. Honre teu pai e tua mãe. Pais, não irritem seus filhos. Se nós não entendermos e praticarmos esses papéis na coletividade da família e da igreja, nós teremos uma confusão tão grande que nós não suportaremos nesses últimos dias. Isso é um fato. Se tua filha ou teu filho te desobedece, a tua família já está confusa. Já há confusão na sua casa. Se você pai, você mãe irrita seus filhos, já há confusão na sua casa. Se nós como igreja na coletividade não exercitamos, respeitamos o dom, a função de cada um, vai ter confusão e seremos destruídos. Nós precisamos praticar isso. Quarto lugar, lute contra a distorção da sexualidade. Nunca vivemos um tempo onde há uma distorção gigantesca da questão da sexualidade. A sexualidade liberal, o apelo a essa sexualidade, ela é fortíssima. Fortíssima. Desenhos de crianças estão apelando fortemente para a questão sexual, para a imoralidade sexual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai falar sobre isso. Nós estamos vendo aí, queridos, agora, no nosso país, sendo votado por alguém que nós não elegemos, a questão do aborto. Isso é um absurdo. Você elegeu alguém para votar sobre o aborto? Você votou num deputado federal, num senador, são eles que têm que fazer isso. Mas vem alguém que se acha no direito, que se colocou acima de qualquer coisa, e diz, nós é que vamos legislar. Isso é um erro. E na nossa cara. E no primeiro voto, sou a favor. Você já assistiu uma mulher, ou uma criança sendo abortada, com 12 semanas? Eu não consegui assistir até o final, irmãos. E nem vou descrever para você, porque é uma coisa terrível de se assistir. Eu não consegui. Quando o médico contava e como ele demonstrava que fazia. E como que a criança luta dentro do ventre. A criança luta. Ingênua, indefesa. E nós vamos aceitar isso em nossa nação? Isso é um derramamento de sangue legal. E nós sabemos que, infelizmente, isso é uma realidade, que 99% do caso dessas gestações, não são todos, é claro, 99% são questões de que a questão sexual está deturpada. E aí qual é a solução? Aborto. Aborte, então vai ser fácil. É só tirar uma vida. Nós não podemos permitir isso, queridos. Temos que lutar. Olha só o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículos 3 a 8. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. O apóstolo Paulo está dizendo, não pode ter nem a ideia de que tem imoralidade sexual no meio de vocês. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem graxedos imorais, que são inconvenientes. Não tem brincadeirinha imoral. Mas, ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso.
olha só, o Espírito Santo, podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Aleluia. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e resplandecerá a luz sobre ti. Aleluia. Cristo resplanderá a você. Quinto e último lugar, para a gente poder encerrar, queridos. Estamos em guerra, porém já sabemos o resultado final. Nossa família está em guerra, a igreja está em guerra, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Fique de pé em nome de Jesus. Estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E eu quero dizer uma coisa para você: a família e a igreja não serão destruídas, você sabe disso. Pode falar o que for na rede social, a igreja está assim, a família está assim. É um ataque, queridos, é um ataque. É um ataque constante. O diabo não quer que seu casamento seja preservado essa semana, ele quer que seu casamento acabe, seja destruído. O diabo não quer que a igreja local, que prega o evangelho de Cristo verdadeiro, permaneça. Ele não quer. Ele quer que relacionamentos sejam truncados. Nunca foi fácil ser um cristão piedoso. Nunca foi e nunca será. Nunca foi. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Nós estamos em guerra, irmãos. Em guerra. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, como que a gente tem que fazer na prática? Vistam a armadura de Deus. Aleluia. Orem também por mim, orem em todo o tempo. Orem, orem. Nada disso é novidade para a gente. Nada disso é novo. Nada disso é novo. Tem muita gente amando o mundo, mas não sabe disso. Isso é muito perigoso, queridos. Se queremos vencer nesses últimos dias e suportar esses últimos dias, não pense que vai ficar mais fácil, porque não vai ficar. A gente só pode viver na paz de Cristo. Nós vamos ter que praticar. E o vínculo da paz demanda esforço. Esse vínculo da paz, manter a paz na nossa casa, manter a paz na igreja local, demanda esforço de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu queria que nós cantássemos aquela canção novamente. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor Jesus. Espírito Santo, eu confesso ao Senhor, Jesus, está difícil. Não está nada fácil. Não está nada fácil aguentar. Não está nada fácil suportar. Não está nada fácil manter nossa família de pé. Não está nada fácil manter a igreja de pé. Não está nada fácil me manter de pé. Senhor, nós precisamos e dependemos de Ti. Senhor, vem nos socorrer. Senhor, vem nos ajudar.
sim, nós sabemos que vamos avançar. Essa guerra já foi vencida. Nós não somos alguém que talvez vença, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus e tomamos posse disso em nossas vidas. Mas até que isso seja pleno na volta de Jesus, fortaleça os meus irmãos, Pai. Fortaleça a minha casa, Deus. Fortaleça a minha vida. Que essas práticas sejam genuínas, Senhor, porque não é fácil. Por hora a ira vem, por hora a tristeza bate o coração, em alguns momentos o desânimo quer nos pegar, em alguns momentos ouvimos o que não queremos, alguns momentos o papel de alguém que era para fazer algo, ele diz: eu não vou fazer. E quando alguém não cumpre o seu papel, vai faltar. Mas como o Senhor é o dono da obra, o Senhor vê o coração, o Senhor suprirá todas as coisas, eu sei. Senhor, que não seja de mim, que não seja eu a pessoa que vou comprometer o teu reino. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração disposto a obedecer.